Natal tem um novo prefeito. Então, o vereador Ney Lopes Júnior, que assumiu diante da renúncia do vice-prefeito Paulinho Freire, que foi diplomado vereador da capital potiguar. E é com o novo prefeito da cidade que eu converso hoje ao vivo. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Georgia. É um prazer muito grande estar participando aqui do Jornal do Dia, ainda mais agora que eu aproveito a oportunidade para parabenizar o primeiro lugar na audiência. Ok, obrigada. É mais do que merecido o trabalho, o esforço, o seu esforço pessoal e de toda a equipe da TV Ponta Negra. Obrigada. O senhor é o terceiro na linha de sucessão para a Prefeitura Municipal de Natal. Era vice-presidente da Câmara e teve essa missão lhe outorgada de conduzir os destinos da capital potiguar pelos próximos 18 dias. 18 dias com o feriado de Natal, vem Réveillon, com muitas dificuldades financeiras da Prefeitura. Quais as prioridades? O que é que dá tempo de fazer, prefeito? Veja bem, Georgia, realmente, de fato, é pouco tempo, o tempo é muito escasso, 18 dias, 10 dias, 11 dias úteis. Pouca coisa eu poderei fazer em benefício de Natal, mas o pouco eu farei. Não será por falta de determinação, não será por falta de disposição que a Prefeitura de Natal irá se omitir diante da situação em que vive a nossa cidade. Existem algumas áreas, evidentemente, eu inclusive peço, e a população tem compreendido isso, o curto espaço de tempo que eu estarei à frente da Prefeitura, eu peço a compreensão no sentido de que eu terei que priorizar algumas áreas. Porque é impossível fazer tudo, embora seja necessário um planejamento, estabelecer metas. Ora, se assumisse por 24 horas, seria necessário ter metas, imagine, por 18 dias. Então, eu tenho como principal meta dessa minha curta e meteórica gestão à frente da Prefeitura de Natal o pagamento do funcionalismo público. Esta é a principal missão na mini transição, digamos assim, em conversa com o prefeito, com o ex-prefeito Paulinho Freire. Ele já me adiantou que existem recursos para o pagamento de mais ou menos, eu diria aí, uma média de 60% do funcionalismo público no município de Natal. Inclusive o 13º? Não, o 13º já foi pago. A última parcela já foi paga? Já foi pago, foi tudo entregue, tudo pago. Agora nos cabe viabilizar os recursos, 100% dos recursos para o pagamento do salário do mês de dezembro. Como? Eu venho estudando, usando a criatividade. A gente tem que fazer do limão uma limonada, né? E usar a criatividade para realmente fazer justiça e pagar o salário, sobretudo no período natalino, né? No mês de dezembro. Então, venho apresentando, vou discutir com o secretário de Tributação, com a Procuradoria-Geral do município, algumas formas e algumas alternativas. Estudar para depois implementar, caso realmente seja viável. Por exemplo, aquelas pessoas que tiverem títulos municipais, de tributos municipais atrasados, ficarão dispensados de pagar os juros e as multas e pagará apenas o valor de face. Isso vai estimular o pagamento, porque, vamos dar um exemplo, uma pessoa que deva um IPTU de R$100 e hoje, em virtude dos juros, esteja em R$180, se for dispensado os R$80, fica bem mais fácil pagar os R$100 e ajuda o contribuinte e aumenta a arrecadação do município. Eu não pretendo com isso, de forma alguma, privilegiar quem não pagou. É uma medida emergencial, necessária, para que eu possa viabilizar o pagamento da folha de dezembro. Isso não deve ser uma regra, deve ser uma exceção, mas é uma medida necessária para que eu consiga atingir os 100% do pagamento da folha do funcionalismo público municipal e também das empresas terceirizadas. Eu, no decorrer da semana que vem, vou ter algumas audiências e alguns encontros para tentar um acordo com as empresas terceirizadas para que também essas empresas possam realizar o pagamento dos seus funcionários. Essa sem dúvida alguma, a prioridade desses meus 18 dias à frente da Prefeitura, bem como a garantia do funcionamento dos serviços essenciais à população, como, por exemplo, a saúde, que eu destacaria como um dos principais. O senhor é do Partido Democratas, o mesmo partido da governadora Rosalba Ciarline, e tem uma reunião com ela hoje à tarde. Quais as propostas, quais as expectativas que o senhor tem em relação ao governo para ajudar a capital potiguar nesse momento? Eu tenho uma audiência com a governadora Rosalba Ciarline hoje à tarde, onde eu vou pedir à governadora, que eu tenho certeza da sua
sensibilidade aos pleitos que farei, aos problemas que apresentarei a Natal e buscarei, dentro daquilo que for possível também para o governo do Estado, estabelecer parcerias para que eu possa realizar o pouco em 18 dias. Eu destacaria, por exemplo, uma parceria com o governo do Estado para aumentar o mutirão da limpeza urbana no município de Natal, né, para evitar que as empresas parem, para evitar que os serviços sejam suspensos. Eu vou buscar conversar com a governadora sobre a possibilidade desta parceria, dentre outras áreas que eu tratarei com a governadora, como, por exemplo, dentro dos limites legais, evidentemente, nós temos as divisões, as competências, né, exclusivas de cada poder e na esfera do poder, mas é possível, sim, estabelecer parcerias, por exemplo, na questão do calçamento, né, de algumas ruas na cidade do Natal, e isso eu vou buscar o apoio da governadora e espero contar com a sua sensibilidade para que possa concluir esse mandato de 18 dias, realizando um mínimo, mas que seja um mínimo necessário para que possa atender as reivindicações da população. Eu não estou aqui prometendo, não estou aqui criando falsas expectativas na sociedade, todos sabem as dificuldades, mas farei o possível, aceitei este desafio, porque não poderia me furtar de aceitar este desafio na medida que aceitei, que resolvi entrar para a vida pública. Então, vou até o final e estarei lutando para fazer aquilo que for possível fazer por Natal e pela população da nossa cidade. O senhor está como prefeito, mas também até poucas horas ou poucos dias atrás era vereador da capital potiguar, e há uma polêmica hoje em relação ao aumento dos salários dos vereadores, do prefeito, vice-prefeito e secretários de Estado. Qual a necessidade desse aumento? Olha, existe, Georgia, primeiro é preciso corrigir algumas declarações que foram dadas, inclusive por um cientista político da nossa cidade, de que eu havia votado favorável ao projeto, o que não é verdade, é uma inverdade. Eu, inclusive, não estava no plenário do momento da votação, porque estava nesse processo de transição com o prefeito Paulinho Freire. Com relação a outra questão, permita apenas fazer um parêntese, se der tempo, muitas pessoas, sobretudo a imprensa, têm me perguntado se eu vou vetar ou se eu vou sancionar. O próprio cientista político que fez essa afirmação errônea sobre o meu posicionamento na Câmara, ele disse que eu iria certamente sancionar o projeto. O projeto não será nem sancionado, nem vetado por mim na condição de prefeito de Natal, pois trata-se de um projeto de resolução que diz respeito apenas ao presidente da Câmara, a mesa diretora da Câmara é a quem cabe promulgar este projeto de resolução. Se fosse um projeto de lei, não. Aí sim o prefeito teria que sancionar ou vetar, mas trata-se de um projeto de resolução. E com relação ao aumento em si, a Constituição Federal estabelece que ao final de cada legislatura, ou seja, dos 4 anos, isso tanto na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, como no Congresso Nacional, os vereadores, deputados estaduais e deputados federais e senadores devem necessariamente fixar o teto para o pagamento dos subsídios do chefe do Poder Executivo, do vice e dos parlamentares. Estabelece o teto, o limite máximo. Agora, eu espero que a Câmara Municipal de Natal use do bom senso, que não exagere nesse número, né, que foi divulgado na imprensa, diante da dificuldade, da realidade do nosso município e diante da disparidade dos salários dos funcionários, dos trabalhadores, que realmente os vereadores possam receber aquilo que seja justo pelo trabalho que realizam, que eu defendo que seja um salário justo, mas também não precisa haver nenhum tipo de exagero. Mesmo diante das dificuldades que a capital potiguar tem enfrentado no quesito financeiro, sabendo que há um repasse constitucional à Câmara Municipal. O senhor, quando chegar o dia 1º de janeiro, não será mais prefeito da capital e também não será mais vereador, não conseguiu se eleger. Qual o futuro político de Ney Lopes Júnior? O mesmo que o seu, jornalista, sou seu colega jornalista, e darei continuidade às minhas atividades como advogado, sempre há 16 anos que sou advogado, que exerço a advocacia. Não deixei no decorrer do mandato, evidentemente diminuí consideravelmente, porque me dediquei muito ao mandato de vereador, trabalhei muito, consegui aprovar
38 leis, um recorde na Câmara Municipal de Natal, mas respeito o resultado soberano das urnas, não guardo mágoas, não guardo ressentimentos, e a partir do dia 1º de janeiro voltarei com todo o gás para o meu escritório de advocacia, tanto em Natal como em Brasília, e também continuarei atuando no jornalismo de uma forma ou de outra, seja através, enfim, estou estudando aí como, na área do jornalismo, como eu vou atuar. Na advocacia, eu retomarei as atividades normais de um advogado. E na política? Na política, esperar a próxima oportunidade. Eu costumo dizer sempre, costumo afirmar que eu não sou um político por profissão. Político por profissão é aquele político que depende da política para viver. Eu não sou político por profissão, eu sou político por vocação. Eu estou na política para servir as pessoas, para servir a nossa cidade, para servir ao Estado. Agora é aguardar o tempo passar, é aguardar a poeira baixar da eleição deste ano, esperar os acontecimentos e ver qual o destino que Deus guardou e reservou para mim. Obrigada, prefeito Onei Lopes Júnior, por sua entrevista ao Jornal do Dia. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo mais uma vez pela liderança na audiência do Jornal do Dia. Uma boa tarde. Boa tarde. E o Jornal do Dia desta sexta-feira termina aqui, com um agradecimento especial a você, telespectador, que nos colocou nessa condição de líderes do Ibope, primeiro lugar em audiência no Rio Grande do Norte, e renova a nossa missão de sempre oferecer as notícias com credibilidade, imparcialidade, mostrando tudo o que acontece na política, na cidade, na economia e no esporte, e contando com a sua audiência, que é o mais importante, é a razão de ser do Jornal do Dia. Obrigada por sua audiência e até segunda-feira. Fique agora com o programa Toninho Silveira e o programa Versátil. Tenham todos uma ótima tarde. O nosso encontro está marcado na segunda, logo após o Patrulha da Cidade. Até lá.